mas o nosso coração foi feito por Deus para se encher do amor e da graça de Deus, que geram em nós um espírito de solidariedade e compromisso com o Senhor e com os que sofrem, aqueles que estão à margem da vida. Isso acontece de tal maneira que nós somos levados a nos darmos a nós mesmos para o bem e a alegria e a felicidade dos que sofrem mais do que nós. É exatamente isso que diz o texto que nós acabamos de ler, da Lavra, da autoria do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja de Corinto, que estavam divididos, que estavam confusos, que estavam pondo a sua crença em homens, escolhendo um ou outro. Mas Paulo disse a eles assim: irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus, o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da Macedônia. Imagine você que nas igrejas do tempo do apóstolo Paulo, os cristãos haviam doado seus bens para um fundo comum, por causa da perseguição que foi deflagrada contra aqueles que pregavam o evangelho. E esse fundo comum era para aliviar a dor daqueles que eram mais perseguidos e mais necessitados. Estas perseguições eram perpetradas por autoridades religiosas e autoridades civis, apenas e somente porque aqueles cristãos pregavam o Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esses recursos que eram juntados para mitigar a fome, satisfazer a necessidade daqueles que eram perseguidos em suas cidades, esses recursos começaram a diminuir e até acabaram, porque de onde se tira, que não se põe, acaba. Então houve uma grande campanha de ofertas que foi liderada pelo apóstolo Paulo e alguns dos seus companheiros, agora para satisfazer as necessidades da igreja mãe, que era Jerusalém, lá na Judéia, que estavam passando fome e necessidades tremendas. A igreja tinha sido empobrecida. Agora, Paulo escreve à igreja de Corinto e usa vários argumentos para convencê-los a ajudar os irmãos necessitados. E nesse texto que nós acabamos de ler, há vários argumentos usados pelo apóstolo Paulo. Mas eu quero destacar apenas duas motivações especiais mencionadas pelo apóstolo. Em primeiro lugar, Paulo usa o exemplo dos cristãos da região da Macedônia, que corresponde hoje à Europa. Eram os mais pobres, mais necessitados, mais sofridos, mas eles pediram a Paulo o privilégio de também contribuir com ofertas para mitigar a fome dos irmãos da Judéia. Não queriam ficar de fora daquele privilégio tão glorioso. E Paulo diz que eles ofertaram com grande generosidade. Paulo diz mais ainda que eles fizeram muito mais do que podiam fazer. E o grande segredo é que primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor. Depois se doaram, de acordo com a vontade de Deus, aos irmãos. Meu querido, minha querida, a gente só se doa ao outro quando primeiro se doa a Deus. É a graça do Senhor que nos constrange. É o amor do Senhor que nos impulsiona para abrirmos o nosso coração e diminuir, suavizar o sofrimento daqueles que nos cercam. Mas a motivação principal que eu vejo aqui e que Paulo destaca foi o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu em sacrifício na cruz do Calvário. Ele deixou a sua glória no céu como Filho de Deus para vir à terra e doar-se por nós naquela cruz infamante. Derramou seu sangue precioso para nos livrar da condenação eterna. É por isso que Paulo
escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, de 5 a 11, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo, e tendo sido encontrado na figura humana, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Este é o exemplo maior, no qual nós devemos nos espelhar para abrir o nosso coração e nos doarmos ao nosso próximo. Karl Marx, meados do século XIX, criou uma máxima que se tornou célebre e que revolucionou a mente de muitas pessoas e de muitas nações, de cada um segundo a sua capacidade e a cada um segundo a sua necessidade. Mas isso não foi criado por Marx. Isso foi bebido na fonte dos existencialistas franceses, que, por sua vez, beberam num comentário de João Calvino desta segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, principalmente os versos 13 a 15, quando ele diz assim: não estou querendo, irmãos, aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que são necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com igualdade. Como dizem as Escrituras Sagradas, ao que muito pegou ou colheu, nada sobrou. E ao que colheu pouco, nada lhe faltou. Aprendamos a nos doar aos necessitados deste mundo. Amém. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa Janela para a Vida. Mas olha só, certamente o que Deus tem para falar ao seu coração não se encerra aqui. Por isso, procure já uma igreja evangélica mais próxima de sua residência, ou venha então nos fazer uma visita aqui na Igreja Presbiteriana de Brasília. O endereço já está aí aparecendo na sua tela, porque Deus ainda tem muito, infinitamente mais, para falar ao seu coração e de toda a sua família. Até o próximo Janela para a Vida.